Olá, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Vamos começar mais uma semana com muitas informações. Esse é o programa onde você de fato fica bem informado, atualizado, diria eu. Então, olha, fiquem conosco. Deixa eu falar com a minha produção. Tudo bem, gente? Tranquilos, né? Para mais uma semana. Eu recebo aqui informação, já me mandaram aqui um espelhamento das informações que nós vamos ter. E eu folgo em saber que eu vou ter aqui uma entrevista fundamental sobre Covid-19. A minha produção já informou. A Jaquilene Ramos, esse é o nome dela, gente? Me informem aí. Jaquilene Ramos vai passar pelo programa de hoje. E ela vai falar sobre a vacinação para pessoas com 29 anos e mais. Ela vai falar a respeito disso. Gente, qual é o efeito da vacinação aqui na cidade de Linhares? Teve um novo mapa de risco, não é? Novo mapa de risco que foi divulgado na última sexta-feira. Linhares está em risco baixo. O reflexo disso é que leitos do hospital HGL estão vazios. Olha que coisa bacana. A vacinação segue, eu vejo a população querendo se vacinar e aquela imunidade, não de rebanho, vacinação. Com a imunidade é a vacinação, de fato, pela vacina. Agora, aquela imunidade de rebanho já não é mais possível, mas pela vacina, sim. Olha isso aí, ó. E os números do governo do estado para a gente começar bem a semana são esses. Gente, Linhares, não é? 411 óbitos, 27.140 casos confirmados de coronavírus. A letalidade diminuiu. Hoje ela está em 1,5. É uma boa notícia. Eu queria sim começar essa segunda-feira com esta boa notícia. A vacinação avança e nós estamos muito bem com relação ao combate ao coronavírus. Eu quero começar então orientando a comunidade. Se está na sua data para tomar vacina, tome esta vacina. Eu mesmo vou tomar a vacina porque está na minha data, chegou, eu vou ao posto de saúde do meu bairro para tomar a vacina. E aí você precisa cumprir a mesma coisa. É com essa notícia que eu quero começar a semana. A gente precisa de boas notícias aqui, porque vem aí o turbilhão de más notícias. O crime aumentou em Soretama. Eu tenho números que mostram preocupações em Soretama com relação a casos de homicídios. O delegado Fabrício Lucindo falou conosco hoje de manhã. Ele falou sobre a ligação de casos que envolvem brigas de gangues rivais no bairro Salvador. Eu não sei se eu tenho as imagens aí para a gente começar já essa informação. O delegado falou a respeito disso e disse mais. Disse que agora a população de Soretama precisa participar, ajudando a polícia com informações. Veja aí. Ah, tá. Essa é a entrevista que eu vou trazer já já. O delegado Fabrício Lucindo falando a respeito da ligação de casos envolvendo briga de grupos rivais. Eu quero lembrar que há algum tempo atrás, Soretama já entrou nessa, não é? Briga de grupos rivais. Essa menina, o prenome dela é Jaine. Ela estava envolvida com um dos grupos, morreu. Mas aí depois teve um outro caso registrado no mesmo bairro Salvador. Aí é que levantou a curiosidade da polícia. E esse aí que aparece na imagem, o nome dele é Tiago, prenome Tiago, que foi morto também porque estava, segundo a polícia já consegue confirmar isso. Tiago estava envolvido com o crime nessa região. Então, gente, se a polícia já levantou isso, agora a sociedade de bem precisa dizer, nós não aguentamos mais, nós não queremos mais esse tipo de ocorrência aqui na cidade de Soretama, um município tão pequeno, né? 32 mil pessoas tem lá. E passar por isso, briga de grupos rivais, isso tem tirado noites de sono de muita gente. Essas e outras notícias passarão pelo nosso programa, é assim que começamos então. Fiquem conosco, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. A pergunta mais recorrente que eu recebi aqui no nosso WhatsApp, o número vai aparecer aqui na sua tela, é o seguinte. Seu José Carlos, eu estava lendo a mensagem que ele me mandou, é de Rio Bananal. Ele disse, olha, eu assisti ao programa às 19h30. Por que eu não estou vendo mais? Gente, o programa Ronda da Cidade aumentou o seu horário de atuação para que o nosso jornalismo te alcance.
E isso também está valendo para Rio Bananal. Ah, mas eu não tenho mais. Você pode nos assistir através das nossas redes sociais. Primeiro eu quero falar sobre o WhatsApp 996224547. E depois, que é a forma de você ver o programa às 19h30, como era habitual. Muita gente chegava do trabalho e ia lá para o sofazinho só para conferir o programa Ronda. É exatamente no nosso canal no YouTube, youtube.com/Ronda na Rede. Vai lá e se inscreva nesse canal, faça como milhares de pessoas. Tem milhares de pessoas lá, não é? Que chegam em casa e já assistem o programa Ronda da Cidade. Então tá aqui para você. Você pode chegar em casa e assistir o programa. É exatamente no youtube.com/Ronda na Rede. Tá legal? Dado o recado, então vamos às notícias, às informações. Tem um vídeo que mostra um assalto. Foi um assalto que aconteceu lá no Pontal do Ipiranga. Foi isso que aconteceu lá no Pontal do Ipiranga? Vamos colocar o vídeo no ar que eu já quero trazer. A polícia tem as informações desse vídeo que viralizou nas redes sociais. Olha só o que acontece. Assalto em uma cabana do Pontal do Ipiranga. Aí, é claro que a gente precisa dizer que o morador do Pontal do Ipiranga, os comerciantes, já vivem o turbilhão dos efeitos do Covid, ou da Covid-19. E, de repente, alguém vai lá e revira o comércio do cidadão. Dá só uma olhada, vai vendo. Só que a polícia já tem acesso a essas imagens. Eu fico aqui me perguntando, será que passa pela cabeça de quem comete o crime que todos os comércios, a maioria dos comércios tem câmeras de vídeo, monitoramento? E isso acontece no nosso Pontal do Ipiranga? Para quem está ligando o televisor agora, assalto no Pontal do Ipiranga. Uma cabana foi toda revirada, prejuízo financeiro para quem foi vítima, para o dono desse comércio. E a gente fica aqui se perguntando até quando, não é? Até quando? Já começaram as investigações, tem investigadores no caso e moradores do Pontal do Ipiranga que têm relatado ação de ladrões. Nada escapa aos olhos de investigadores da polícia. Hoje eu estive na 16ª Regional e lá eu vi uma movimentação muito grande de investigadores, né, de pessoas envolvidas com esse tipo de investigação. E esse caso aí já passa por investigações minuciosas. Questão de tempo para a polícia dar resposta. Mas é mais uma vez um problema recorrente. É um problema que volta a aterrorizar a comunidade ali do Pontal do Ipiranga. É impressionante. O cara paga imposto, o cara paga funcionário, tem que comprar mercadorias caríssimas e aí a gente tem que mostrar aqui numa segunda-feira, chupa essa manga, uma segunda-feira o comércio completamente revirado. É de pirar. Ainda bem que o comerciante ele é polivalente, ele está esperando dias melhores. Eu falei da vacinação que vai nos trazer dias melhores. Mas a polícia agora tem que dar resposta para esse caso aí. Está sendo apurado. Essa é a informação da Delegacia 16ª Regional. Vamos falar de Soretama, briga entre grupos rivais. Os crimes do da semana que passou, foram motivados por guerras entre grupos que estão brigando o controle do tráfico de drogas no bairro Salvador, na região da Matinha, que nós já falamos tanto aqui. Ainda não tem gente presa, mas o delegado que cuida desses casos falou com a nossa reportagem. Veja. Depois de uma semana com impacto direto nos números da violência em Soretama, o delegado Fabrício Lucindo falou sobre os últimos casos de mortes violentas por homicídio na cidade. O local onde foi registrada a violência é o bairro Salvador e tem sido alvo de grupos rivais. Jaine dos Santos Braz, de 25 anos, foi morta em plena luz do dia no último dia 13 de agosto, na rua Esmeraldino Simplício. A perícia constatou 5 perfurações no corpo da vítima. Já no final da noite da última quinta-feira, Tiago Pereira de Souza também foi assassinado. Ele estava na região da Matinha quando foi morto. Nos 2 casos, foram 2 homens que cometeram o crime. Na 16ª Regional, a investigação aponta para a possibilidade de que os casos podem estar ligados a brigas de grupos rivais que lutam pelo controle do tráfico de drogas naquela região. Bom, o que a gente pode dizer, Jaine já tinha mandado de prisão por tráfico de entorpecente, estava sendo investigada por mais alguns inquéritos de tráfico de entorpecente. Esse rapaz também estava sendo investigado, esse que morreu.
Então a gente consegue detectar o seguinte, que naquele bairro, naquele local, está havendo um atrito entre essas gangues que praticam o tráfico de entorpecente. Existem grupos ali em cada uma daquelas regiões ali de Soretama, regiões periféricas de Soretama, que às vezes entram em atrito por conta de algum desajuste no tráfico de entorpecente. E acontecem essas mortes. Nós estamos num caminho bom para poder investigar essas 2 mortes, estamos com alguns indícios e talvez brevemente nós vamos ter aí expedidos mandado de busca, mandado de prisão para a gente localizar e prender os autores desses crimes. Existe um mapeamento feito pela polícia de pontos onde os grupos têm agido nos últimos meses. E para combater a crescente violência em Soretama, é preciso ter a participação da sociedade com informações. É o que pontua o delegado que investiga os 2 casos. Sim, a Polícia Civil trabalha em conjunto com a Polícia Militar em Soretama e com a ajuda da população também. Nós conseguimos em alguns locais, em alguns pontos de Soretama, a gente acabou com determinada violência que acontecia lá. Em outros, infelizmente, está crescendo, mas nós vamos agir para poder reduzir a criminalidade e botar esses bandidos na cadeia. Esse ano nós estamos com 11 homicídios registrados até hoje. No ano passado nós tivemos 7, então nós estamos com 4 homicídios a mais. A gente vai lutar muito até o final do ano para conseguir estabilizar esses números e ainda apresentar uma redução. Isso tudo passa pelo filtro da sociedade, doutor? Com certeza. O que a gente trabalha é com a consequência de uma sociedade mal formada. A gente trabalha com a criminalidade. Enquanto a sociedade continuar produzindo criminosos, a Polícia Civil vai fazer de tudo para poder retirá-los da rua. Pois é, mas a tarefa não é das mais fáceis, não. Sabe por quê? Porque passa pelo filtro da sociedade, ok. Mas quando a gente vai, coloca de novo imagem lá de Soretama, quando a gente vai e a pergunta é, tu sabe quem fez, a população já fica reticente em dar informações. E isso é natural. Agora, só que tem que ter, porque a polícia não tem bola de cristal. Esse é um problema grave. Esse é um problema gravíssimo. Sem bolinha de cristal, meu amigo, não tem como chegar. E nós estamos falando da possibilidade de prisões. Prisões de pessoas que cometem crimes na cidade querida de Soretama, que a gente gosta tanto. Nosso jornalismo sempre à disposição de vocês, tá bom, gente? Pode voltar para cá, eu vou mostrar a imagem do trânsito aqui da cidade, como é que amanheceu a cidade de Linhares, essa cidade querida. Você que está me vendo no sul do estado, em São Mateus, grande vitória toda. Olha isso aí, ó, nosso trânsito bem educadinho, né? Bem tranquilo, muito bom. Não há ocorrência de acidentes, não é? A informação que nós temos aqui, Polícia Rodoviária Federal já disse isso, e tomara que a semana comece assim, trânsito ordeiro, tranquilo, de boa. É assim que dizem os meus amigos lá, os meus vizinhos que me acompanham. Trânsito de boa, né, Osés? É isso. Então, olha, não há ocorrência de acidentes. Eu queria até aquela visão mais aprofundada da nossa BR-101. Não sei se vai ser possível agora, mas abram esta câmera que é muito interessante para a gente ter uma dinâmica melhor, uma panorâmica melhor do trânsito de Linhares. Final de semana também aparente tranquilidade, não é? Aparente tranquilidade é o que nós temos aqui. Ah, tá. É essa câmera aí que nós estamos falando. Ó. Essa câmera que nós estamos falando. Ela mostra o sentido mais aprofundado para quem está saindo da cidade, indo sentido norte, sentido São Mateus, Soretama e por aí vai. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações de Linhares e nós vamos falar sobre vacinação. Você já tomou a segunda dose da sua vacina? Ou deixou escapar a data da sua segunda dose? O município de Linhares continua vacinando. A informação que eu tenho aqui é que não tem ninguém em leitos lá no Hospital HGL. Olha que notícia bacana. Mas tudo isso depende do esforço, não apenas das autoridades em saúde, mas da comunidade. Gente, daqui a pouco eu vou trazer essas e outras notícias. Fiquem aí. O Ronda volta já já. Gente, eu quero abraçar todos do assentamento de Rio Quartel. Essa galera nos vê todo dia, viu, produção? Todos os dias. Os caras mandam para nós aqui, ó, fala do assentamento, fala do assentamento. E sabe que eu tenho um motivo a mais para falar desse assentamento aí de Rio Quartel? Os caras estão comemorando 34 anos. Quem está nessa de assentamento, comemorar 34 anos, isso não é para qualquer um, não.
E nesse aniversário teve a visita até de um deputado federal ou estadual, hein, que esteve no assentamento? Federal. Foi federal, muito bem. Vamos saber dessas informações? Vamos lá, põe no ar. Do centro de Linhares, nós percorremos cerca de 20 quilômetros até chegarmos à região de Rio Quartel. O assentamento 1º de agosto, Rio Quartel Linhares, é um nome até sugestivo, já que a data reflete de fato quando as famílias chegaram na região. Quando nós chegamos, era tudo assim, capoeira, né? Era uma época muito quente, estava um vento muito forte, muita seca. Então, assim, foi bastante difícil, né, até a gente acostumar no local. Mas foi, assim, muito importante a nossa luta, porque o povo era muito unido, né? Nós estávamos bem, assim, organizados. Uma importante ferramenta que ajuda os agricultores a se manterem no campo é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O presidente da CAF Linhares destacou a importância dessa e outras medidas para estimular o desenvolvimento econômico e sustentável da comunidade. Todo o cardápio da alimentação escolar, dos gêneros alimentícios agrícolas, somos nós que fornecemos através da cooperativa dos agricultores familiares, da qual eu sou presidente. Então a gente tem um contrato de fornecimento com o município e já estamos aí se movimentando para uma nova chamada pública para o próximo período de 2021-22. E nós temos também um contrato de fornecimento numa parceria com entidades beneficentes através do PAA, com a CONAB, onde a gente vai fornecer para entidades que trabalham com pessoas carentes, com famílias necessitadas, que pode ajudar nessa questão do combate aí à fome e da segurança alimentar. Mais uma pergunta que não quer se calar. Como será os próximos 34 anos? A gente quer batalhar para que sejam melhores, né? Então as famílias que aqui residem estão todas bastante realizadas do ponto de vista da necessidade de ter o seu espaço, né, para morar, para trabalhar, porque na medida que nós conquistamos esse espaço, esse chão, a gente conseguiu criar o nosso próprio meio de sobrevivência, né? Quando eu vim para cá, junto com meu esposo, nós tínhamos só, né, um filho, nós. E estamos aí até hoje, graças a Deus. Depois, outros filhos que nós tivemos, foi crescendo, também estão aqui trabalhando com nós, gostam muito de trabalhar, né? Estão aí na colheita de feijão, tivemos a colheita do café, né? Partiu para a colheita do feijão. Estou muito feliz, graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Estava conversando aqui sobre a próxima abordagem. Aliás, eu quero dividir tela com São Mateus, meus queridos lá de São Mateus. Um abraço para todos vocês. A parceria importante envolvendo a Polícia Militar com o projeto Homem, que é Homem. João Batista, me conta isso aí. Olá, Oséias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. Sábado, dia 7, a Lei Maria da Penha completou 15 anos de promulgação. Infelizmente, os registros de violência doméstica continuam, mas com as atuações mais intensivas por parte da polícia e de outros segmentos da sociedade. 2 projetos importantes têm ajudado no atendimento às vítimas de violência aqui em São Mateus. Um já é conhecido da população, a Patrulha Maria da Penha, da PM, e o outro trata-se do projeto Homem que é Homem, para abordar o agressor. É um mecanismo a mais para diminuir a violência doméstica contra a mulher, né, principalmente, porque a partir desse trabalho realizado pela Prefeitura, que teve iniciativa da Polícia Civil, o homem vai se conscientizar da importância de não repetir a agressão, de respeitar a mulher, de se comportar da forma correta no ambiente familiar, né? Faz uns 6 anos que já temos esse trabalho, né, que é a Patrulha de Violência Doméstica, a Patrulha Maria da Penha, como é popularmente chamada. O escopo dela é trabalhar dessa forma. Ela vai à casa da vítima ou marca um outro local de reunião onde seja mais fácil para a vítima poder ser atendida e faz uma série de acompanhamentos, né? E esse acompanhamento ele é interdisciplinar, ele também é feito com parceria com o CRAS, com o CREAS, com as equipes da Prefeitura de psicólogos e assistentes sociais, há todo encaminhamento. A equipe é exclusiva
Nós aqui no batalhão temos uma equipe exclusiva para esse atendimento. São policiais que trabalham todos os dias somente com as vítimas de violência doméstica, cadastro, fazem acompanhamento, encaminham para os outros órgãos, Ministério Público, Justiça, Polícia Civil, como eu já falei antes, o CRES e a Assistência Social da Prefeitura. Então, esse acompanhamento ele é bem complexo e isso que é mais bacana desse novo projeto, né? Que o projeto Homem que é Homem, ele agora traz também o homem a participar desse ciclo de acompanhamento, né? Porque serão vários encontros com a equipe também de psicólogos e assistentes sociais da Prefeitura, onde, na dinâmica de grupo, trabalharão as diversos aspectos psicológicos e sociais para despertar consciência da importância de se combater a violência doméstica. São projetos que estão à disposição da população. As mulheres não precisam se identificar, podem entrar em contato com a polícia através do 190 ou procurar a Secretaria de Assistência Social para relatar o problema. A Polícia Civil espera que nesta semana mais vítimas do médico acusado de assédio sexual compareçam à Delegacia da Mulher. Muito conhecido na cidade, o ginecologista de 42 anos atuava na rede pública e atendia também na particular. Ele foi preso na manhã da última sexta-feira, prestou depoimento, negou as acusações das pacientes, mas há informações de que aproximadamente 20 mulheres foram vítimas deste ginecologista. O caso segue em segredo de justiça, apenas aqui para a imprensa, mas nas redes sociais a foto, o nome do médico já foram divulgados amplamente aqui na nossa região. Mas nós preferimos aí aguardar que seja feita a divulgação oficial. E esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus. Voltamos com você aí no estúdio em Linhares. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, João Batista e todos aí, a nossa equipe de reportagem, sempre apostos em São Mateus. Parafraseando com este caso aí, nessa câmera, eu quero saber mais sobre o projeto de acolhimento de mulheres vítimas da violência. Eu já tenho essa notícia aí, gente. É de Aracruz essa notícia. É muito importante, porque tem muitas mulheres que sofrem a violência e precisam de amparo do município. Vamos saber mais desse projeto, então. É um projeto de acolhimento a mulheres vítimas da violência doméstica. Põe no ar. Agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. No sábado, a Lei Maria da Penha, que é o maior marco contra a violência doméstica, completou 15 anos. A fim de assegurar e amparar mulheres vítimas de violência, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho de Aracruz desenvolve programas que oferecem toda a rede de apoio. Um deles é o Programa Acolhe. O Programa Acolhe, ele é um programa que, diante do cenário de aumento da violência física contra mulheres, principalmente durante esse período de pandemia, o Instituto Avon, junto com a rede Accor, a rede hoteleira multinacional, com o apoio do Instituto para o Desenvolvimento e Investimento Social, IDES, então eles criaram aí o programa Acolhe e a nossa secretaria aderiu a esse programa. O objetivo desse programa é mitigar o impacto dessa violência contra nossas mulheres. As vítimas que se sentirem ameaçadas podem procurar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, onde passam por serviços de acompanhamento psicossocial. A Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos o CREAS com uma equipe interprofissional que estarão acolhendo essas mulheres. Elas podem procurar o CREAS, a Delegacia de Polícia, Ministério Público, e aí nós faremos, então, o encaminhamento para a rede hoteleira ligada à Accor, que na maioria são os hotéis Ibis, mas tem outros hotéis participantes dessa rede hoteleira. Após a busca por ajuda, as mulheres e seus filhos serão hospedados no hotel, onde receberão um kit de boas-vindas e toda a segurança e apoio necessários. Serão encaminhados a um hotel, onde passarão 15 dias nesse hotel,
receberão as diárias, toda a assistência, e ali também elas participarão. O projeto Acolhe, ele proporciona a essas mulheres, além do acolhimento, da hospedagem e alimentação, equipamentos e cursos voltados à autoestima, educação financeira, inteligência emocional e oportunidades de trabalho no segmento turístico e hoteleiro. Então, elas passarão terão uma renovação, uma oportunidade de recomeço. O programa conta com a participação da Delegacia da Mulher. E em casos mais graves, as vítimas poderão ser encaminhadas a um sistema de proteção. Se a mulher estiver sendo ameaçada, perseguida pelo agressor, já não será no Acolhe. As providências serão outras, né, que seria um programa de proteção mesmo. Essa iniciativa tem uma meta de angariar 10 milhões de reais e pode ser integrada por qualquer organização que atue nessa causa de assistência material, jurídica, psicológica a essas vítimas. Hoje, a Acor oferece cerca de 4 mil diárias em quase 300 hotéis. Esse programa é um programa que ele vem sendo contemplado em todo o Brasil, em todos os municípios onde existem hotéis da rede Acor, e já está em pleno funcionamento. Pois é. Parafraseou, inclusive, com o assunto lá de São Mateus, né? Homem que é homem, a Polícia Militar dando esse apoio, e em Aracruz um acolhimento para mulheres que são vítimas dessa violência brutal. Não seja violento. Aprimore os seus argumentos. É isso que tem que acontecer. Gente, daqui a pouco, próximo bloco, eu vou trazer informações sobre a vacinação em Linhares. Folgo em saber que não tem ninguém se tratando na UTI Covid do Hospital HGL. Se deve à vacinação que está acontecendo. É sobre isso que nós vamos falar já no terceiro bloco do programa. Volto já. Eu vou conversar daqui a pouco com a diretora de Vigilância Epidemiológica, Jaquilene Ramos, que já está aqui nos estúdios do programa. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ronda da Cidade. Tudo bem. Daqui a pouco a gente fala. Antes, uma notícia fundamental e importante para a nossa sociedade. Sabe esse trecho da BR-101 que a gente está clamando aqui para que seja duplicado de uma vez ou outra, né? E está no contrato, inclusive, né? Contrato de concessão dessa rodovia BR-101. Faltavam liberações e o IBAMA pode dar essas liberações nos próximos dias. Eu quero saber desses detalhes, dessas informações. Põe no ar. A boa notícia é que o trecho que compreende a reserva de Soretama, que são 25 quilômetros, vai ficar fora do contrato de duplicação. Então nós vamos duplicar da Serra até Soretama e após a reserva de Soretama até o município de Mucuri, na Bahia. E o IBAMA pediu mais um tempo para analisar outras áreas de preservação, que eles querem um estudo mais detalhado, e a partir desse estudo nós conseguiremos a licença prévia e logo em seguida a licença de instalação. Então essa é a boa notícia e vamos continuar trabalhando para desenvolver o Espírito Santo e realmente dar conforto a todas essas pessoas que utilizam a BR-101 Norte e também culminando com uma preservação ambiental, sempre preocupado com a questão, né, que a gente precisa preservar as nossas nascentes, né, proteger a nossa fauna e a nossa flora. Portanto, a boa notícia é essa, a região de Soretama, que compreende a reserva, ela vai ficar fora da duplicação do trecho norte. Pois é, eu fiquei muito feliz. Eu não sei se a produção ficou feliz com essa notícia, mas é uma notícia muito boa. Estamos aqui aguardando essa liberação já tem um tempo. Aliás, muitos acidentes poderiam ser evitados se nós já tivéssemos duplicação dessa BR-101. Vamos lá. Bem, Jaquilene, agora é nós. Tem uma vacinação acontecendo aqui na cidade de Linhares que está chamando a atenção de todos. E agora nós estamos falando de uma vacinação para pessoas com 29 anos, é isso? Isso aí. Então, recebemos, né, a boa notícia de que que está chegando aí uma quantidade boa de doses de vacina. É claro que muitas são de segundas doses, mas a gente também está recebendo uma parcela boa de primeira dose que vai dar para contemplar aí um grupo bom
quem sabe terminar aí essa faixa etária de 29 anos acima. Se a gente vacina, olha a conta, se a gente vacina o grupo de 29 anos e aí atinge aquela tão sonhada imunidade, muito embora pela vacina, gente, nós estamos falando de uma reabertura que se avizinha. Né? Óbvio que isso é coisa de governos, né? Isso vai depender da municipalidade, o governo do estado e coisa e tal. Mas é uma excelente notícia, não é, Jacqueline? Sim, é uma notícia boa, uma vez que a vacina está se ampliando, né, a aplicação dessas doses, elas estão se tornando mais ampla e atingindo essa faixa etária mais jovens, né? É uma preocupação, a gente está vendo agora grupos jovens evoluindo com a forma grave da doença. E antes não tinha, né? Antes não era a gente a não nossa falava realidade. que o jovem ele atingia essa forma mais grave. E muita gente até defendia, não, libera os jovens, bota para a rua. Hoje ninguém fala isso mais, né? Então a gente viu que foi uma variação aí, foi uma mudança, né, do perfil epidemiológico da doença, de que antes eram em idosos e agora a gente está vendo essa faixa etária de jovens aí até indo a óbito. Isso é muito triste em termos de população, em termos de governo até, né, perder uma população jovem que podia estar aí colaborando, né, com... E a família, né, é muita dor, é uma pessoa que tinha tudo aí pela frente. E de repente então, morre por Covid. Isso. Poderíamos ter evitado, né? Infelizmente Sim. É isso aí. Mas olha, coloca de novo aí o mapa de risco, gente. Coloca para mim. Mapa de risco do governo do estado dá Linhares como risco baixo, né? Isso é também uma excelente notícia. Sabe o que me chama a atenção aqui, Jacqueline? É o bairro Interlagos. É óbvio que nós estamos falando de um bairro muito grande, é uma cidade dentro de uma cidade, eu sempre gosto de dizer isso aqui, mas o número é muito alto, ele chama a atenção, 3.432 pessoas alcançadas pelo coronavírus. Aí depois você vai ali no bairro Aviso, que é também um dos maiores, o centro da cidade, que é o filtro da cidade de Linhares, e por aí vai. Está dentro de uma certa, diria até normal, esses números tão altos nesses bairros? Sim, a gente entende que é por proporção, né? Onde a gente tem um maior número de pessoas, vai ter o maior número de casos. Lembrando que ali ainda, Oséias, Interlagos, 3.400 casos. Se você for um pouquinho mais para baixo, você vai ver ali, ó, Interlagos 2. E depois você ainda desce e vai ver Caique. Então é tudo Interlagos. Estou vendo aqui, ó. Interlagos 1, 594. Isso, né? Aí. 594. E aí depois, o Interlagos então está dividido em 3 regiões nessa história do combate ao coronavírus. Olha, detalhe que eu não tinha observado ainda, não é? Não tinha observado. Abre lá uma foto bem panorâmica, bem bonita dessa região. Na direção do bairro Interlagos. Abre lá para mim que eu quero mostrar um pouco dessa população. Então, vacinação para pessoas com 29 anos. É o caminho. Está acontecendo. A senhora disse segunda dose, mas tem expectativa de chegar em dose para a primeira dose. Olha aí, ó, a região que eu estou falando, que é uma cidade dentro de uma cidade, gente. Que imagem bonita, topografia, beleza, né? Tranquila, graças a Deus. Bem, e aí? Primeira dose, tem possibilidade de chegar ou não? Sim, a gente está recebendo mais de 2.000 doses de primeira dose, que, né, nós iremos programar como serão, né, aplicadas essas doses. Lembrando que, além das primeiras, temos as segundas doses da Pfizer começando a vencer. Então, a população que recebeu a primeira dose da Pfizer, essa semana está vencendo a segunda. E é uma população grande. Então, tem que se pensar, tem que se articular em questão dessas, né, como essas doses vão ser administradas, até para a gente não tumultuar. Eu entendi. Jacqueline, obrigado por ter vindo aqui no Ronda, ter dado essa informação tão importante dessa segunda dose, para quem já tem 29 anos, e expectativa de chegar mais vacinas. É isso que nós precisamos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Ó, Ronda fica por aqui, a semana só está começando. Tchau, tchau. Amanhã, de volta.
Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.